Olá a todos, graça e paz em nome de Jesus, Igreja Batista em Timbuí. Olha, o que nós vamos ter hoje? Escola Bíblica semanal, não é dominical, é na semana mesmo. Às quintas-feiras eu estarei trazendo a Escola Bíblica e estarei expondo as lições aqui em vídeo e interagindo com vocês no grupo de WhatsApp de nossa igreja. Deus abençoe vocês, eu espero que você esteja firme aí, constante juntamente comigo, para crescermos espiritualmente na palavra de Deus e não esmorecermos frente a esta situação que estamos passando de isolamento, né? Então nós vamos estudar aqui, olha, esse livro aqui, essa revista é interessante, Conflitos da Vida. Nós vamos estudar o tema Como Superar a Ansiedade e o Medo. E eu estou aqui sob a tutoria da Corujinha. Vocês sabem muito bem que eu coloquei ela aqui. Não dei o nome para ela ainda, na verdade ela nem é minha, é da Raíssa, da minha esposa, mas ela vai me acompanhar. A Corujinha vai ficar aqui para que toda vez que você veja um vídeo onde ela está, é porque é um vídeo de escola bíblica, ok? Então, vamos lá. O texto que nós vamos ler, que é a base para esse estudo, se encontra em Filipenses 4. Abra aí a sua Bíblia, Filipenses 4, versos 2 a 6. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Muito bem, queridos, nós vamos falar sobre como superar o medo e a ansiedade. Você está ansioso? Você está com medo? Você está preocupado, inquieto com essa situação toda que nós estamos passando? Então esta lição ela é importante para você. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todos nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, nós mudamos a nossa eternidade. Ou seríamos eternamente distantes de Deus, ou seríamos eternamente em comunhão com o Senhor Jesus. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós conseguimos esse ingresso pela graça de Deus para viver eternamente com Deus. Mas nós ainda estamos sujeitos às várias situações e problemas que estão na terra, até porque nós estamos aqui na terra. No céu não haverá dores, não haverá ansiedade, não haverá preocupação. Mas aqui na terra ainda a gente passa por essa situação. Isso significa, meus irmãos, que nós estamos vulneráveis às coisas da vida. Preocupação e ansiedade vem para o cristão, como também para o não cristão, para o rico, como para o pobre, como para qualquer outra pessoa. Todos nós estamos vulneráveis a esses problemas. De acordo com essa lição, nós podemos entender que existem dois tipos de ansiedade. Uma que diríamos que é a ansiedade normal, aquela que nós temos, aquela que faz parte do cotidiano. Mas é aquela ansiedade, há aquela ansiedade também que é aguda, aquela que controla a nossa vida. Aquela que nos tira do eixo certo, aquela que nos tira a condição de andar bem em nossas vidas. Nós temos essas duas ansiedades. A que prejudica a nossa vida é essa ansiedade aguda, que ela traz consigo medo, preocupação demasiada e vários outros problemas. Dessa forma, nós vemos que o texto menciona um conflito que havia na igreja em Filipos, a igreja dos filipenses. E havia duas irmãs, Sintique e Evódia, que parece que essas duas irmãs eram líderes da igreja e elas estavam se desentendendo, havia um problema, havia uma contenda entre elas. E isso se espalhou na igreja, trazendo na igreja um ar de ansiedade, de preocupação, de descontrole. Isso afetou o corpo e isso estava trazendo grande dificuldade para a igreja. O apóstolo Paulo escreve então, nomeia um conciliador, ele dá a missão para um membro, um irmão da igreja, um cooperador dele, para ir lá e tentar fazer essa conciliação e tirar esse peso dentro da igreja. Nós vamos identificar aqui, de maneira bem pedagógica, os instrumentos ou os caminhos que temos à luz desse texto para enfrentar também a ansiedade e o medo que nós podemos ter e que talvez nós
estamos tendo neste tempo de isolamento social e muita preocupação, é claro. Primeiro, devemos identificar a causa do problema. Para você começar a vencer a ansiedade e o medo, em termos espirituais, você precisa identificar o seu problema. Identificar aonde está atrapalhando, o que está pegando, o que está tirando o seu caminhar equilibrado. No caso do texto que nós acabamos de ler, o problema estava na briga entre Sintique e Evódia, duas irmãs da igreja que estavam brigando, e esta briga talvez fosse tão séria que estava atingindo o corpo, atingindo toda a igreja. Devemos conhecer, meus irmãos, as causas de nossas ansiedades. Talvez seja uma perturbação no trabalho, talvez seja uma perseguição de uma pessoa que está te atrapalhando, que está trazendo grandes males para você. Ou talvez seja insegurança mesmo e você precisa descansar o seu coração em Deus. O primeiro passo para vencermos a ansiedade e o medo é conhecer e depois ir aos próximos passos que nós vamos ver. Mas conheça a sua dificuldade, conheça o que está te prejudicando. É a área financeira, é a área espiritual, é a área de relacionamento familiar. O que está trazendo a você grande perturbação, medo e ansiedade? O primeiro passo é identificar o problema, descortinar o problema e estar face a face com ele. E o texto nos apresenta, ou a nossa lição nos apresenta, que nós devemos também considerar a ajuda de um irmão. Segundo ponto, segundo caminho e recurso que temos para vencer os nossos medos e ansiedades. Considerar a ajuda de um irmão. Por quê? Eu já disse na igreja que vida cristã é 100% irmão. É 100% Deus e 100% irmão. Nós não conseguimos deixar de ser servos de Deus e deixar de ser um grande irmão ou uma irmã em Cristo Jesus. Não tem como, essas duas coisas estão entrelaçadas. Elas se completam, como se fosse uma mão esquerda e uma mão direita. Vida cristã é 100% vida relacional com seus irmãos. Como vamos vencer então a ansiedade e o medo? Devemos considerar a ajuda de um irmão, porque é enviado de Deus para conciliar, para arrumar e para ajudar nossas vidas nessa situação bem difícil. Por exemplo, no conflito entre Evódia e Sintique, Paulo nomeou um conciliador, que nós não temos um nome, mas possivelmente era um irmão bem capaz, para juntar Evódia de um lado, Sintique de um outro, e tentar arrumar a situação, conciliar a situação, para que ambos pudessem verificar os seus erros, pedir perdão e caminhar para frente. É isso que se deve fazer. Isso que se deve fazer quando há um conflito. E estavam ali, Paulo ensinando aquela igreja a considerar a ajuda de um irmão. Considere a ajuda de um irmão para você vencer a sua ansiedade. Na verdade, grande parte dos nossos problemas emocionais se dá pelo fato de não termos amigos dos quais nós podemos confiar, dos quais nós podemos desabafar. Deixa eu dizer a você, você precisa procurar na igreja do Senhor alguém, e eu tenho certeza que existe, alguém com quem você possa confiar, dizer os seus problemas, esvaziar este tanque de preocupação que há no seu coração, na sua vida. Um irmão capacitado por Deus sempre haverá na igreja do Senhor. E eu tenho certeza que na Igreja Batista em Timbuí existem irmãos capazes de olhar para você, de atender você e ser um conciliador, alguém que vai apaziguar, alguém que vai te ajudar a eliminar essas cargas que você não precisa carregar na sua vida. A lição continua dizendo que nós também devemos nos alegrar no Senhor. Existe um texto, o texto que nós acabamos de ler, ele fala lá no verso 4, no capítulo 4, verso 4, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo diz por duas vezes, incessantemente, ou de maneira contundente, que a igreja devia se alegrar, encontrar alegria. Como nós vamos então, queridos, vencer a nossa ansiedade, o nosso medo, esse sentimento de inquietação? Buscando no Senhor e buscando nas coisas do Senhor motivos e recursos para nós nos alegrarmos. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs
estava tirando a alegria da igreja. Aquela crise que havia entre essas irmãs Evódia e Sintique estava consumindo a alegria da igreja. Isso não pode, nada pode consumir a alegria da igreja, porque a nossa alegria está no Senhor. Não está em relacionamentos, não está em pessoas, mas está no Senhor. Dessa maneira, meus queridos, nós precisamos entender que lutas sempre teremos na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer relação na nossa família. Mas nós precisamos entender que em todos esses momentos de lutas, se nós olharmos bem para Deus e fixamente para Deus, encontraremos motivos para nos alegrar. Encontraremos motivos para a gente encontrar contentamento. Por exemplo, nós, Igreja Batista em Timbuí, entristecidos, porque nós não temos condições de nos reunir e de poder cultuar a Deus. Eu fico com o coração até apertado, porque o meu desejo é de estar com os irmãos, abraçar os irmãos. E das últimas vezes que nós estávamos nos reunindo, eu havia dito que não podíamos nem nos abraçar, nem apertar as mãos, seguindo uma orientação da Ordem Mundial de Saúde, porque era essa de evitar os contatos. Mas senti meu coração assim apertado, de terminar um culto e não poder ir à porta para cumprimentar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu encontro na palavra de Deus recursos para viver alegre, porque eu tenho a possibilidade e a esperança de que isso vai passar e teremos novamente as oportunidades que tínhamos antes de nos alegrar, de segurar nossas mãos. Existem momentos que eu guardo na minha memória, quando nós estamos num dia de ceia, por exemplo, nós fazemos o nosso café da manhã, né? Aquele café arrumado, aquele café bem bonito que vocês fazem as coisas, trazem as coisas, e a gente faz aquela mesa bem farta, nós celebramos a ceia do Senhor e depois no final do culto nós cantamos Corpo e Família de Mãos Dadas. Olha só como isso é maravilhoso. Como que eu me alegro no Senhor? Eu me alegro no Senhor sabendo que eu terei momentos como esse. Eu me alegro no Senhor sabendo que nós seremos um corpo e uma família eternamente ao lado de Cristo. Eu me alegro no Senhor sabendo que nossa igreja, apesar de não estar se reunindo, apesar de estarmos espalhados, nós temos esse vínculo ainda porque nós nos achamos pessoas familiares, nós nos compreendemos como uma família fechada, uma família que está unida e dedicada um ao outro. Então, para nós vencermos a ansiedade e o medo em termos espirituais, nós precisamos encontrar alegria no Senhor, e a nossa igreja tem sido uma igreja alegre. É só você perceber. Em todos os nossos cursos nós estamos sorrindo. O seu pastor, eu procuro, mesmo sendo eu uma pessoa incapaz de fazer piadas, pessoas rirem, mas eu tento ao máximo fazer com que o nosso culto seja um culto alegre, não um culto pesado, aquele culto mecânico, mas um culto alegre. Eu tento, não sou especialista em piada, mas eu tento fazer a minha igreja dar pelo menos alguns sorrisos ao longo do dia, porque a vida já é difícil, né? A vida já é amarga. E o Natan disse uma vez, querido Natan que deve estar vendo aí, ele tomando um suco de limão, disse que já basta a vida estar tão amarga, agora eu vou ter que tomar um suco de limão amargo, né? Ele falou isso, eu guardei. Mas é verdade, nós devemos encontrar contentamento no Senhor em qualquer situação. Seguindo para frente, a lição nos aponta mais um recurso para vencermos a ansiedade e o medo, que é confiar em Deus em oração. É o que o texto diz lá no verso 6, diz assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. O que então o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que é possível vencermos a ansiedade, é possível vencermos o medo, estando em oração e em súplica com Deus, cultivando e confiando em Deus em oração, na ação de orar, de falar com Deus. E o que é a oração? A oração é uma sala, é um ambiente onde nós podemos conversar com Deus, despejar sobre Deus nossa ansiedade, nossos medos e descansar no Senhor. Isso é oração. Vamos ver pelo menos 2 exemplos de quem orou e descansou no Senhor. Jó orou muito durante a sua crise
existencial. Foi crescendo tanto em confiança em Deus que no final de suas provações, ele declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto está em Jó 42, verso 5. Jó passou por grandes batalhas, grandes crises, mas no final de cada uma delas, ele pôde crescer espiritualmente com Deus. Ele pôde confiar em Deus e confiar em Deus em oração. Vamos ver outro caso, o caso de Ana, mãe de Samuel. Por sua vez, foi embora contente do templo, depois de ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvido palavras animadoras do sacerdote Eli. Essa história está em 1 Samuel 1, verso 9 a 18. Ana orou, descansou no Senhor e Deus depois respondeu essa oração com graça, dando a ela a possibilidade de ter um filho, porque o sonho dela era de ter um filho. E a grande dor dela era o fato de não ser mãe. Ela estava ansiosa, inquieta, preocupada, com grandes problemas, mas Deus respondeu a oração porque essas pessoas que eu acabei de citar confiaram em Deus em oração. Meu querido, como você vai vencer então a ansiedade e o medo? Você vai vencer a ansiedade e o medo confiando no Senhor em oração. Então vamos fazer uma breve citação dos pontos de como podemos superar a ansiedade e o medo. Primeiro, nós devemos identificar o problema. Identificou o problema, meio caminho já está andado. Devemos identificar os campos, as áreas de nossas vidas onde nós nos sentimos inquietos, incomodados e preocupados e até mesmo com medo. Precisamos considerar a ajuda de um irmão, porque um irmão é a pessoa de Cristo Jesus, enviada por Cristo Jesus para cuidar de cada um de nós, porque nós somos um corpo. Terceiro, devemos nos alegrar sempre no Senhor. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que a situação seja uma situação bem complicada, podemos encontrar motivos para confiar e para nos alegrar no Senhor. E quarto recurso para vencermos então a ansiedade e o medo está no fato de confiarmos em Deus em oração. Em oração nós vamos confiar em Deus, nós vamos descansar nossas vidas em Deus, nós vamos encontrar um bálsamo e um azeite confortável para as nossas dores, para os nossos medos, para as nossas ansiedades. Não viva ansioso, não viva controlado pela ansiedade e pelo medo. Creia no Senhor. Não deixe que o medo venha se agigantar sobre você, mas que você possa encontrar na palavra de Deus todos os recursos que lá existem para você vencer o medo e a ansiedade e triunfar no nome do nosso Senhor Jesus, no nome do nosso bom e amado Deus. Que Deus abençoe sua vida. Agora eu passarei aqui no WhatsApp algumas perguntas para você responder e a gente interagir. Qualquer dúvida pode me perguntar aí no WhatsApp que eu estarei informando para você. E se você quiser também, faça aí alguma inclusão de um texto bíblico que você gosta, ou de um testemunho, ou de uma experiência. Nós estamos estudando a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero interagir com você e queremos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima quinta-feira, onde nós estaremos eu e a nossa amada Corujinha, que eu não sei o nome, vou dar o nome depois, ou você sugere o nome, apenas ela é a marca da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Que Deus abençoe, Corujinha, que Deus abençoe todos vocês. Amém!